Juriscast, o seu podcast jurídico. Bem-vindos, entusiastas da inteligência jurídica. Eu sou o Thiago Facchini e esse aqui é mais um episódio do seu podcast jurídico, o Juriscast. Hoje comigo tem aqui um convidado super especial, exclusivamente utilizando aqui o estúdio do Juriscast para a gente fazer algo ainda mais especial para vocês. Mas antes de apresentar, antes da gente falar sobre o nosso tema, é importante lembrar que este episódio e todos os demais estão disponíveis em todas as plataformas de consumo de áudio digital, né? No Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, e os nossos rostinhos também estão disponíveis no YouTube, se você quiser nos conhecer, digamos que pessoalmente. Então, fiquem à vontade, consumam este e todos os demais conteúdos sempre que necessário. Bom, hoje o nosso papo é sobre o balcão virtual, uma resolução recente aí do CNJ, a resolução número 372. E para falar sobre isso, vou convidar ele que está aqui próximo de mim, mas mantendo o distanciamento social. Ele está ali, vocês vão vê-lo na outra câmera. Ele é Gustavo Fuscado, advogado e integrante da área de inovação na Martinelli Advogados, pós-graduado em Direito pela Emerge, membro da Comissão de Tecnologia e Inovação do Conselho Federal da OAB, conselheiro da OAB-RJ e membro da Comissão de Direito Empresarial do Instituto dos Advogados Brasileiros. Seja muito bem-vindo e obrigado por conversar com a gente sobre o balcão virtual, Dr. Gustavo Fuscado. Olá, Thiago. Olá, pessoal. Muita alegria estar aqui, podendo conversar e trocar uma ideia sobre esse assunto, que é um assunto muito sensível e ao mesmo tempo inovador. É isso aí, balcão virtual, resolução 372 do CNJ. Nós oficialmente, contar um segredo para vocês aí da audiência, a gente tentou gravar esse episódio aqui na semana passada, quando essa resolução entrou em vigor, mas por problema de internet a gente não conseguiu estar refazendo essa gravação num momento posterior, mas o assunto continua recente, né? Então, para a gente alinhar aqui com a nossa audiência o conhecimento, né, o entendimento sobre o tema, eu quero pedir para, se possível, você resumir rapidamente o que é e qual é o objetivo dessa resolução, para depois a gente entrar um pouquinho nos detalhes e dúvidas sobre ela. Maravilha, Thiago. Então, vamos contextualizar um pouco, né? A origem dessa resolução, ela vem do momento do início da pandemia, né, em que houve a necessidade dos tribunais se adequarem ao que estava acontecendo, né? Fechamentos, interrupções de acesso presencial aos tribunais. Então, pelo princípio de que o judiciário não pode fechar as portas, literalmente, né? Ele tem que ter, de alguma forma, garantido acesso, tem uma questão de acesso ao judiciário. Alguns tribunais acabaram, em caráter experimental, adotando mecanismos que foram possíveis de fazer, né? Alguns em âmbito local, outros em questões mais voltadas em administração central dos tribunais. E o próprio CNJ também acabou editando, eu vou pedir desculpa para o pessoal aí que nos assiste, mas a gente, ao falar com máscara, tem que acabar ajustando. Aí o próprio CNJ editou algumas normas também, no sentido dessa transitoriedade, né, dessa necessidade de traçar um norte geral. Mas até então não se sabia, né, quanto tempo se ia levar de pandemia, se isso daí seria uma via perene, ou seja, adotada como tecnologia em continuidade, se isso aí também ao mesmo tempo seria uma coisa que iria excluir o acesso presencial. E aí, com o passar já passamos aí um ano, né, em março agora, completa um ano da decretação do estado de pandemia, o CNJ nesse momento considera que estamos maduros, né, enquanto organizações que trabalham com a justiça, com o judiciário, que foi uma ferramenta que foi bem testada nesse período, e houve a necessidade de se padronizar esse modus operandi. Então ele vem com essa resolução 372, que ela vai de encontro a 345, que é uma resolução também de 2020, que estabelece o juízo 100%, o judiciário 100% online, 100% digital. E isso é uma tendência que não volta, né? É a evolução, a revolução das coisas, causada pela pandemia, né? Tem até uma nomenclatura que se chama, né, a inovação pela pandemia. Em inglês já acabou sendo aportuguesado dessa forma. Então, essa resolução, ela compatibiliza-se também com essa 345 do CNJ também, e ela vai traçar esse norte geral em relação a esse atendimento não presencial. Legal. Você entende que essa é uma
uma ação, né, uma resolução positiva que vai garantir acesso igualitário para todos, ou corre o risco de alguém, talvez pessoas sem acesso à internet ou com dificuldade a ela, de terem acesso ou não? Você acha que vem para somar ou é algo que pode oferecer algum risco para algum grupo de pessoas? Eu acho que ela é muito positiva, né? Porque você tem aí uma segurança jurídica de que aquele canal é adequado, você tem uma segurança jurídica da tecnologia que vai ser desenvolvida, o próprio CNJ na resolução ele fala aonde deve ser colocado o canal, ou seja, já para facilitar e uniformizar nos tribunais, ele disponibiliza o manual, você verifica que alguns tribunais já estão adotando, já estão operacionalizando no padrão CNJ, que antes era como vinha sendo feito. Então, eu acho que é extremamente positivo e se compatibiliza com todo o marco legal que toca o processo eletrônico também, né? Que já vem desde a lei federal que instituiu o processamento eletrônico. Então, a única questão que a gente fica mais atento, né, é em relação ao cidadão, que ele acaba tendo aquele direito de acesso ao judiciário dependente do advogado. Esse cidadão ele pode sim, talvez, ter algum gap de continuidade de atendimento, porque são pessoas às vezes mais hipossuficientes, vulneráveis, tanto do ponto de vista social, cultural e até tecnológico. Então, essas pessoas podem ter, às vezes, não ter um computador, às vezes tem um telefone, mas o telefone às vezes é a melhor forma de você acessar a plataforma ali do tribunal para fazer esse acompanhamento que o cidadão está habituado de ir ao tribunal fazer. Então, acho que talvez aí tenha campo para o tribunal pensar numa solução, talvez uma parceria com uma outra organização, com a OAB, ou com a Defensoria Pública, ou com as duas, talvez seria interessantíssimo nesse ponto, de talvez já antever esse problema, que ainda não está verificado em concreto, né, porque é muito recente essa resolução, mas já antevendo que pode acontecer, né, uma visão de futuro, talvez já adotar alguma coisa aí em complementariedade. Legal. Nesse material, o CNJ ele não padroniza uma ferramenta, nem indica uma ferramenta, ele permite que os tribunais escolham aí, a ferramenta melhor adaptada à sua realidade. O CNJ se coloca à disposição, né, para ajudar, caso o tribunal tenha dificuldade de fornecer alguma de código aberto, inclusive citam e tudo mais. Porém, a gente vive no Brasil, né? No Brasil ainda existem lugares que não têm o direito 100% digital, ainda existem processos físicos ainda, né? Você acredita que possam acontecer problemas ou dificuldades nessa adoção e padronização dessa forma? Ou você acredita que por conta já da pandemia a gente vai acabar entrando num modelo padrão e vai ser fácil essa adoção e uso por parte de quem vai fazer o uso desse portal, digamos assim, em seguida? Faquinha, isso é uma questão que você pontuou muito bem. Apesar dessa questão da interoperacionalidade, né, ou seja, que todo o sistema ele tem que se conectar, né, não pode haver um ponto sem conexão de uma forma geral do sistema judiciário, né, então cada tribunal acaba hoje ainda tendo seu sistema, né, próprio, mas a tendência no tempo talvez haver um sistema unificado. Isso vai levar tempo ainda, vai ser gradual, né, porque veja como é que você vai fazer a gestão da informação do sistema antigo, então tem algumas questões aí. E a própria resolução 345, né, que cuida do juízo 100% digital, ele já traça um norte em relação aos processos físicos, né? Então, quando você tem um processo físico, hoje, ele não obsta a realização dos atos, a realização dos atos digitais, por meio eletrônico. Então, ela já dá ali a linha geral. Olha, se o tribunal já se adequou e não consegue retroceder e voltar a praticar atos como praticava antigamente, com papel e afins, né, alguns presenciais, às vezes você pode fazer aquilo ali no meio virtual e depois você faz eventual compatibilização. Então, assim, a gente já está em alguns aspectos numa zona de transição. Agora, olha só que interessante, né? Ontem, e aí eu digo dia 30 de abril, foi votado recentemente, perdão, já estou 30 de março, foi concluída a votação no CNJ de um processo inaugurado aqui pela OAB de Santa Catarina, no sentido de que todos os atos de processos eles vão ser mandatoriamente virtuais. Todos vão ser gravados. Legal. Todos vão ser gravados. E isso vai ficar no ambiente virtual. Foi um precedente que houve numa sensacional, inclusive, né? Sim, traz uma segurança jurídica tremenda, né? E vai de encontro também a questão da publicidade dos atos, né? Transparência e publicidade dos atos, sim, que é um princípio caro para o Estado Democrático de Direito.
né? Então você verifica hoje que a tecnologia ela atinge um campo que antes não era tocado. Então, às vezes, por exemplo, né, já entramos nesse assunto, questões de prerrogativas, né? Eu tinha alguns advogados que alegavam, enfim, questões de não observância de alguns magistrados de questão de prerrogativa. Hoje, enfim, se houver alguma dúvida em relação à observância ou não, você tem ali gravado, enfim, pode ser demonstrado que houve ou não houve o que está sendo alegado. Então, é um facilitador para muita coisa. Então, acredito que assim, são inovações salutares. Obviamente, haverá gaps, mas acredito que a própria tecnologia acabará nos socorrendo nessas zonas de desconformidade. Acho que essa experiência de viver em pandemia tem nos ensinado muito e acelerado esse processo de transição digital. Acredito que instituições como os tribunais, né, como empresas, né, as que já não eram assim, grande parte digital, agora acabaram precisando tornar-se, né? Então, sim, acho que não vai ser um problema também. Com relação ao texto, você vê no texto algum tipo de imbróglio, algum tipo de problema técnico ou não? O texto da resolução é tranquilo na sua visão de advogado? Olha, numa técnica de redação de norma, ela foi bem simples, né? Procurou ser bem objetivo, então não verifiquei ali nada que pudesse gerar alguma dúvida de interpretação. Fez alguma ressalva, né? Que no caso o Supremo Tribunal Federal não estaria sujeito ao balcão virtual, fez uma ressalva ali, tem que ser considerado no contexto, né? Por que foi feita essa ressalva. E algumas questões, por exemplo, que me chamou a atenção também, eu achei muito oportuno a ressalva, que esse atendimento de balcão virtual ele não se destina ao peticionamento eletrônico. Uhum. Pode ser até utilizado, eventualmente, o mesmo sistema usado para as audiências, enfim, para uma questão de adaptabilidade, princípio da economia, né? Você já aproveita ali um meio que já está sendo utilizado, enfim, né? Não torna mais um outro meio para ser gerenciado, uma técnica de gestão interessante, e isso dá segurança, né? Porque você imagina, qual o protocolo que vai ser gerado se o sistema é outro, né? Uhum. Então acho que a ressalva aí é muito importante. No geral, achei que foi bem objetivo, acho que ela socorre bem. Legal. É isso aí, esse é o Dr. Gustavo Fuscado falando com a gente sobre balcão virtual, resolução número 372 do CNJ. Você que está nos ouvindo ou nos assistindo agora, por favor, separe um minutinho para comentar esse episódio, para compartilhar com seus colegas. Agradeço muito e é isso que faz a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade para você, tá bom? Repetindo então o recado que eu já dei no início, esse material está disponível no Spotify, no Deezer, no Google e Apple Podcasts e, é claro, em vídeo no YouTube para você nos acompanhar, tá bom? Vamos continuar aqui, Dr. Gustavo. Por estar inserido na área de tecnologia, eu acabei pensando, né, lendo a resolução e pensando que não existe nela nenhum tipo de detalhamento ou indicação de como garantir a qualidade desses atendimentos, né? Então, se deveria existir aí, quem sabe, algum tipo de análise sobre o tempo de SLA, né? O combinado ali, como é que é feito esse atendimento, em quanto tempo, todas as pessoas que tentaram atendimento foram atendidas sim ou não, como é que a gente garante ou poderia garantir aí que esse serviço evolua ao longo do tempo, né? Vale a pena se preocupar com isso, né? Em ter uma forma de comparar os atendimentos entre os tribunais a ponto de tentar evoluir o nível de serviço prestado à população, ou não? Como é que você vê essa questão da qualidade do atendimento prestado por ali? Olha, Faquinha, essa pergunta sua ela é interessantíssima, inclusive está sendo objeto de estudo na nossa coordenação de tecnologia e inovação do Conselho Federal da OAB. Porque você bem reparou, né? A resolução é bem objetiva, como a gente já disse, e ali ela não faz nenhuma menção realmente a métricas, controles, padronagem. Acho que ela se buscou só traçar um norte de forma definitiva, né? Definir aquilo como solução. Mas eu concordo com você, faz total sentido ter esse pacto com as unidades de tecnologia e informação dos tribunais, né? Você verifica também que ocorreu um fenômeno interessante, que os tribunais também acabaram instituindo em seus respectivos diretórios e áreas de abrangência, núcleos de tecnologia e inovação, né, compatibilizando, ou seja, parece que é uma tendência administrativa dos próprios tribunais de trabalhar com excelência nesse atendimento
de tecnologia da informação. Você verifica telefones de plantão, você verifica até canais diferenciados de atendimento, como WhatsApp e alguns tribunais. Então, acredito que é importante se fazer esse pacto entre essas unidades de tecnologia de informação, né, naquele padrão ABNT. Além disso, né, e a gente tem discutido isso na coordenação, também faria sentido uma metodologia de avaliação, talvez CSAT, né, para você verificar ali efetivamente se aquela providência solicitada pelo usuário, né, seja ele, no caso como a gente falou, o cidadão desassistido por advogado, a defensoria pública, o advogado privado, se aquela solicitação feita ela foi atendida, né, porque o Código de Processo Civil estabelece prazo para todos os participantes processuais, não é só os advogados públicos e privados que têm prazos. O judiciário, de uma forma geral, o servidor público tem prazo, o magistrado tem prazo, os auxiliares do judiciário também, como peritos, têm prazo. Então, eu acredito que no final de toda essa virtualização, né, que a Resolução 345 estabelece, você terá um mapa geral de como está o judiciário funcionando. Então, a virtualização ela vem exatamente nesse sentido também, né? Ela é um facilitador, ela gera uma economia, né, porque você com isso também não tem deslocamentos, né? Mas ao mesmo tempo ela tem que servir para esse anseio novo, que é a qualidade do serviço, né? Que também é um preceito que rege a administração pública. E os tribunais compõem a administração pública. Então, compatibiliza-se todo esse marco legal a essa norma de atendimento que antigamente se ficava focada mais para o ambiente privado, corporativo, e hoje também se estende para a administração pública. Então é extremamente importante, o CNJ tem esse papel também, né, de constituir essa métrica, né, porque a gente tem um dito, né, que é o que não se mede, não se controla, não se administra. Então isso também acaba ajudando a própria OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a cumprir seu papel de auxiliar a administração da justiça, porque veja, ela poderá ser mais um, né, cumprindo o papel constitucional dela, né, poderá ser mais um colaborador para a melhoria, a efetiva melhoria, monitoramento e melhoria do serviço público. É isso aí. Eu gosto muito dessa ideia de atendimento virtual, porque nos permite ter um pouco mais de controle, né, de algo que hoje, ou pré-pandemia, poderia acabar ficando meio na subjetividade, né, como é que foi o atendimento, se ele resolveu o problema que se propunha a resolver. Então, eu vejo com bons olhos. E pensando nisso, né, a gente tem mais uma perguntinha para finalizar aqui o nosso papo. Pensando que isso aqui é uma evolução, né? Que essa resolução vem para nos ajudar a mantermos o nosso nível de atendimento e evoluirmos no formato, né? Na forma e eventualmente até na qualidade dele. O que você acredita que vai acontecer depois da pandemia? Será que algo vai mudar? Isso vai acabar? Vai voltar para o modelo anterior? A gente é humano e humano gosta de zona de conforto, né? Como é que você vê essa resolução dali para frente? Será que as pessoas vão continuar demandando esse tipo de atendimento, sim ou não? O que você pensa desse futuro? Tomara que chegue em breve, pós-pandêmico. Faquinha, essa é a grande dúvida da humanidade, né? O que acontecerá com o mundo após esse cenário pandêmico, né? Então, acho que a gente tem que pensar, independente do cenário pandêmico, talvez, né? Acho que até dando uma resposta mais abrangente possível, né? De uma forma geral, como a gente falou no início, né, a questão da inovação pela pandemia, né? Houve um problema, as pessoas correram, buscaram uma solução rápida e a solução está aí, ela é funcional. Então, acho que a reflexão seria o seguinte, né? Você verifica que com isso você tem economia de tempo, né? Então, por exemplo, um advogado, no cenário pré-pandêmico, vamos tratar assim, ele saía do seu escritório, às vezes levava meia hora para chegar até um tribunal, tinha despesa de deslocamento, tinha um tempo lá de diligência no cartório, ou na serventia, ou enfim, ou no âmbito lá da administração do Tribunal de Justiça. Aquilo era resolvido, voltava às vezes para o seu escritório, dava um tempo, podia ser resolvido ou não, aí depois ele talvez tivesse que retornar. Então hoje você verifica que você tem um canal direto, ponta a ponta, que o profissional do direito está lá no seu escritório, entra em contato com o balcão virtual, é atendido por um servidor que vai dar atendimento. Ele vai monitorar isso e, eventualmente, se tiver alguma divergência, alguma dúvida, ou se ele entender que está levando talvez um tempo a mais do que ele acreditou que levaria, ele entrará em contato de novo. Então, acho que há um ganho de tempo, né? E o tempo hoje é salutar, porque com o tempo livre você consegue dinamizar, fazer outras tarefas.
Há um ganho também do ponto de vista de você ter uma economia, gerar uma economia, essa economia pode ser repassada também para o seu cliente, ou seja, no final o teu cliente também fica mais feliz com isso, fica satisfeito. Então parece que todo mundo ganha, né, nessa nova mecânica. Agora é importante destacar que não será o balcão virtual uma via exclusiva de atendimento. Né? Não houve ainda nada determinante nesse sentido de, olha, não haverá mais atendimento presencial. Ainda não está claro isso. Mas acho que não se quer isso nesse momento. Então, nesse cenário todo analisado, acredito que a grande indagação fará sentido talvez o atendimento presencial? Né? Será que após a experimentação disso fará sentido voltar a ir ao tribunal? É isso aí. Acho que esse é o questionamento filosófico que deve ser feito agora. E pensando em otimização dos processos, né? Uma boa gestão, ela é um dos pilares da boa gestão é otimizar processos, né? Eu penso que essa é uma pergunta extremamente válida, porque considerando que agora a gente tem um novo processo que é mensurável, né? A gente consegue medir o nível de qualidade, o tempo de atendimento, a performance de quem está prestando o atendimento, a satisfação de quem recebe. A gente tem um novo modelo extremamente capaz de ser gerenciado e nem tanto, né? O atendimento presencial A gente não tem como presencial, né? Não tem como precisar esse empenho e tem os custos atrelados a ele, né? O ambiente em si, as pessoas, mais pessoas, tá? Tem bastante coisa envolvida. Então eu concordo com a tua frase que eventualmente o que a gente pode pensar em um futuro pós-pandêmico a exceção pode passar a ser o atendimento presencial, por que não? Né? Mas fica aí esse questionamento, essa dúvida para a audiência comentar aí o que acha, o que pensa, se tem uma visão diferente desse futuro pós-pandêmico que logo chegue, tomara, amém. E é isso aí, esse é o Dr. Gustavo Fuscaldo. Muito obrigado por ter compartilhado um pouco do seu tempo conosco, com a audiência, um pouco do conhecimento sobre essa resolução que é bastante recente, com certeza já tem bastante gente aí na audiência sendo impactada, então quero lhe agradecer em nome de toda a audiência do Juriscast e deixar um espaço aí para você conversar aí com a audiência, deixar o teu recado e eventualmente teu ponto de contato com eles, caso eles queiram conhecer um pouco mais sobre você, sobre o teu trabalho e tudo mais. Perfeito, Faquinho. Poxa, primeiro, mais uma vez agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. Eu já venho falando com você, eu sou um grande fã do canal de vocês de produção de conteúdo, alto conteúdo, elevada qualidade jurídica. Então fiquei muito feliz com o convite, né? Acompanho, vou continuar acompanhando, propaganda aí para os meus amigos de conteúdo da ProJuris. Parabenizo você mais uma vez por isso. Fico à disposição de quem quiser continuar com esse papo ou qualquer outro assunto também no que toca a inovação e tecnologia. Eu estou no Instagram, Gustavo Fuscaldo, e também no LinkedIn, tá bom? Pessoal, obrigado aí, espero ter colaborado. Siga ao dispor. Obrigado. Show de bola, obrigado então pessoal. As redes sociais aí que o Dr. Gustavo comentou estarão aqui na descrição desse episódio, tá? Eu particularmente quero fazer também meu agradecimento a cada um de vocês, aí, os entusiastas da inteligência jurídica. Muito obrigado por estarem aqui novamente em mais um episódio do Juriscast, muito obrigado por estarem nos acompanhando até o final deste episódio e claro, eu espero cada um de vocês novamente aqui nos ouvindo no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.